Batalha intensa com comida. Devido a Tully ter começado a trabalhar, tornou-se meu trabalho preparar as refeições inteiramente sozinha, considerando que eu não conseguia segurar uma faca nem fazer fogo. No final, acabei de fazer a comida com a mamãe, ajudando no que podia. Eu queria aproveitar esta oportunidade e usá-la para preparar comida ao estilo japonês. Infelizmente, apesar de estar animada de usar meu conhecimento da era de Urano, nada veio disso, porque quero dizer, o jogo foi manipulado desde o início. Aqui não tinha arroz, sem miso, sem shoyu, naturalmente, nenhuma loja vendia mirin ou sake. Não havia nada que eu pudesse fazer sem ingredientes. O que eu poderia fazer do nada? E ei, eu sei fazer miso e shoyu, ok? Eu sei do que eles são feitos e tudo mais, soja, koji e sal. Até aprendi a juntá-los. De volta ao ensino fundamental, fiz uma viagem de campo a uma fábrica de miso, e as demonstrações que eles realizaram foram tão interessantes que acabei pesquisando mais por conta própria na biblioteca. Pensei naquela viagem de campo. Depois de fazer o meu melhor para organizar as receitas de miso e shoyu, escrevi um relatório com minha pesquisa complementar incluída. Minha professora ficou tão orgulhosa que colocou-a em exposição na sala de aula. Mas onde estão a soja e o malte neste mundo? Mesmo se fosse possível substituir a soja por outro tipo de feijão comum neste mundo, onde eu poderia comprar koji? Naturalmente, eu estava com muito medo de fazer koji por meios naturais, afinal, koji é mofo, um simples erro e toda a minha família teria intoxicação alimentar, e mesmo que eu encontrasse algum koji existente, não gostaria de fermentá-lo nesta casa cheia de bactérias, sem mencionar que cheiraria tão mal que meus pais o jogariam fora antes de terminar. Desisti de fazer meu próprio tempero e me esforcei para pensar em comida japonesa que não precise de tempero. E o sashimi? Talvez. Ficasse gostoso mergulhado em sal e suco de frutas? Mas acho que esta cidade está muito longe do oceano. Não há peixe fresco no mercado. Eles nem vendem wakame ou qualquer outro tipo de alga marinha. Esqueça o sashimi, não consigo nem fazer uma salada de algas. Sem oceano significa sem algas, naturalmente, sem camarão seco, sem flocos de peixe. Sem esses ingredientes eu não tinha como fazer o caldo de sopa dashi, que a comida japonesa precisava. Esse foi apenas um problema crítico sem solução. Eu sabia que as coisas eram diferentes aqui. Eu não pediria caldo de sopa em pó ou algo assim, mas, pelo menos, me dê algas ou flocos de peixe. Eu tentei fazer algo semelhante a picles com pepinos falsos e vinho, mas sem molho de soja ou açúcar. Simplesmente não tinha o sabor certo. Acabou dolorosamente azedo e diferente de qualquer comida em conserva que eu conhecia. Ser incapaz de fazer qualquer coisa estava naturalmente ficando frustrante. Então juntei a receita mais simples para uma criança como eu fazer e tentei comer os falsos pepinos com sal. O sal tirou um pouco da água do falso pepino e deu-lhe um bom sabor salgado, resultando em algo semelhante aos picles japoneses. Eu achei que comer algo parecido com comida japonesa me satisfaria, mas, na realidade, isso só me fez desejar ainda mais o arroz branco. Aliás, comer os falsos pepinos salgados com pão multigrãos parecia tão errado que eu não conseguia lidar com isso. Arroz, comida japonesa. Alguém, abençoe-me com comida japonesa, por favor. Os falsos pepinos me deram tanta vontade de comer comida japonesa decente que me deu na cabeça pescar no rio e fazer o que posso lá. Como eu não posso usar fogo, minha única opção seria secar o peixe sob o sol. Peixe seco pode funcionar, talvez funcione se eu salgar o peixe antes de secá-lo. Eu realmente espero que dê certo. Oi, Lutz, eu quero tentar pescar. Há peixes neste rio? Perguntei a Lutz na beira do rio no dia seguinte que fomos à floresta. Acho que será muito difícil para você. A previsão de Lutz se concretizou quando minha tentativa de pescar falhou espetacularmente. A pesca em si era muito difícil. Caí, deprimida, e Lutz me trouxe um peixe. Aqui, peguei um. O que você quer fazer com isso? Não se importa se eu ficar? Não, eu não preciso de um peixe. Você pode começar uma fogueira? Eu quero cozinhar isso com sal. Incapaz de esperar o sol, peguei o peixe que Lutz pegou para mim e cozinhei no fogo com sal, como quem cozinha uma truta. Ugh, isso fede. Tem um gosto tão ruim. Uma mordida depois e eu estava franzindo o resto. Esquisito. Tinha gosto e cheiro de lama fedorenta, diferente de qualquer peixe que eu havia comido antes.
Por que esse peixe cheira tão mal? Inclinei a cabeça, procurando em minhas memórias para ver se havia cozido o peixe errado quando Lutz franziu as sobrancelhas. Não vai feder se você cozinhar tão errado? Isso fede, o peixe só cheirava mal, eu gostaria que ele tivesse me dito isso antes. Ganhei outro peixe dele e desta vez preparei com minha faca. Não funcionou exatamente como uma faca de cozinha japonesa, então o peixe ficou meio bagunçado, mas isso não deve afetar o sabor. Peguei uma vara esculpida e esfaqueei o peixe com ela. Depois tentei secá-la. Talvez o peixe seco tivesse um sabor melhor. Fui pegar lenha enquanto o peixe secava, e antes que eu percebesse o peixe estava tão duro que não era comestível. Muito de sua água já havia evaporado. Mine, o que diabos é isso? Comida seca que ficou muito seca, acho que não podemos comer mais. Sim, não parece comestível para mim. Mas talvez eu consiga um pouco de caldo de sopa, vou tentar levar para casa comigo, mesmo que eu não possa comer o peixe em si, ele poderia servir como um bom ingrediente para o caldo de sopa. Levei o peixe duro para casa comigo e tentei colocá-lo na água. Mine, o que é isso? É repugnante. Por favor, não coloque coisas assim em nossas panelas. Mãe, eu quero fazer sopa com isso. Não, a única coisa que você pode colocar em nossas panelas é comida. Mas isso é comida, tecnicamente. O peixe seco parecia tão nojento que mamãe me deu um duro não, rejeitando minha ideia de fazer sopa com ele. Talvez parecesse tão nojento para ela, por ela não comer peixe normalmente, e um seco e dissecado parecia terrível, meio hipócrita, já que ela pode olhar para a cabeça de um porco aberta e achar que está delicioso. Sinto muito, senhor peixe, eu não consegui fazer comida japonesa no final. Por enquanto, vou tentar pensar em como posso usar os ingredientes existentes para fazer algo mais próximo da comida japonesa em sabor e aparência. Parece que será mais frutífero do que isso, e, por um golpe de sorte, nos deram um pássaro para comer hoje. Um de nossos vizinhos tinha ensacado 5 pássaros na floresta, aparentemente. E como seria difícil para sua família comer todos eles antes que ficassem ruins, ele os dividiu conosco, em parte como agradecimento por dividirmos um pouco de carne com eles quando papai caçava demais no passado. Mamãe estava cortando o pássaro, eu não sabia que espécie era. A faca que ela usava para cortar carne era tão pesada que nem eu ou Tuli podíamos usá-la ainda. Mine, vem agora, puxe as penas. Certo, agarrei as penas do pássaro e puxei. A sensação das penas saindo me deu arrepios. Continuei puxando as penas enquanto me lembrava chorosa de que era necessário se quiséssemos comer. Levaria muito tempo até que lidar com animais mortos não me incomodasse, mas se eu digo isso, acho que cresci muito, considerando que não gritei ou desmaiei ao ver mamãe estripando o pássaro. Agora, Mine, é hora de cozinhar. Ok, enquanto estávamos nisso, pensei em fazer um caldo com os ossos do pássaro. O caldo de osso de pássaro definitivamente alteraria a variedade de sabores da comida, não substituiria alga marinha ou flocos de peixe, mas poderia combinar bem com os cogumelos secos. No entanto, foi uma verdadeira luta conseguir aquele caldo de osso de pássaro. Mamãe não entendeu o que eu estava tentando fazer, e portanto, não me ajudou a princípio. Nesse local era normal apenas cozinhar a carne e comê-la sem osso. Eu consegui convencê-la a pelo menos cortar os ossos, lembrando a ela que era minha vez de cozinhar, todo o resto dependia de mim. Joguei os ossos de pássaros, a carne e ervas em nosso maior pote, escolhi ervas que cheiravam e tinha gosto semelhante ao que estava acostumada, apesar de parecerem diferentes, os que usei cheiravam ou tinha gosto de cebola, gengibre, alho e louro. Realmente, coloquei qualquer coisa que parecesse ajudar a cobrir o cheio da carne. Mine, espere. Essa é demais para você, é perigoso. Mamãe parou antes que eu pudesse cortar as folhas de uma coisa branca com aparência de rabanete. Ela pegou a faca, e como se quisesse impedi-la de fugir, agarrou suas folhas e segurou-a contra a tábua de cortar. No momento em que ela olhou para o rabanete branco e o cortou ao meio, ouvi um grito alto, do rabanete. Bom? O que foi? Pisquei surpresa, me perguntando se estava imaginando coisas. Quando mamãe soltou as folhas e bateu a parte plana da faca contra ela, ela o esmagou como você esmagaria alho. Mamãe era mais rápida em cortar legumes do que eu, então fiquei grata por sua ajuda, mas notei que o rabanete branco estava ficando vermelho sob a faca por algum motivo, parecia assustado.
como sangue coagulando. Isso deve ser suficiente, certifique-se de lavá-lo antes de usar. É impressão minha ou mamãe parece muito mais perigosa que o rabanete? Provavelmente sou só eu, vamos deixar isso assim. Neste mundo, muitos vegetais que me pareciam familiares são, na verdade, bizarros e incompreensíveis. Cada vez que encontrava um desses vegetais estranhos, lembrava que realmente estou em um mundo diferente do meu. Muita coisa aconteceu, mas uma vez que as ervas estavam dentro da panela, tudo que eu tinha que me preocupar era tirar a espuma que ia acumulando. Eu tinha ouvido falar que era melhor apenas despejar toda a água depois que fervesse e depois encher novamente com água. Mas a espuma não afeta o sabor da sopa e fazer tudo isso seria tedioso. Então eu não me incomodei, quando estava fervendo. Fiquei de olho apenas na carne e tirei quando ficou pronto, mergulhei na água, rasguei e pronto, estava. Pronto para ser colocado ao lado de uma salada. Preparei as outras partes da carne enquanto a sopa cozinhava. Cortei o coração, a moela e outras partes que estragam facilmente em pedaços pequenos e polvilhei-os com sal e álcool. Essas partes eram boas apenas para cozinhar com sal antes de comer. Esse foi, como esperado, o método de preparação que minha família aceitou mais facilmente. A palavra churrasco passou pela minha cabeça. Mas eu tinha outro trabalho a fazer, então esqueci. Hoje estávamos comendo os órgãos e a carne da coxa. Mamãe estaria se esforçando para fazer algo como frango assado com a carne da coxa, então eu estava proibida de interferir. Salguei e esfreguei álcool na carne do peito, depois coloquei no depósito de inverno. Estaríamos usando isso para a refeição de amanhã, se tivéssemos um saco hermético e uma geladeira. Eu teria feito presunto de pássaro, mas tudo bem, a vida é cheia de arrependimentos. Isso certamente cheia bem. Ainda não está pronto. Uma vez que o cheiro da sopa começou a flutuar no ar, mamãe, que estava mantendo distância, começou a caminhar lentamente até a panela. Você tem que cozinhar caldo de osso de pássaro por um tempo decentemente longo. Então começo a cortar legumes pouco a pouco enquanto ficava de olho na espuma. Fazer qualquer coisa leva muito tempo neste corpo. Então eu quero economizar tempo em qualquer lugar que pudesse. O primeiro passo do meu plano para fazer comida japonesa girava em torno do conceito de uma panela quente, onde eu cozinhava os ingredientes em uma única panela. Eu tinha imaginado que uma vez que eu tivesse um bom caldo, eu seria capaz de fazer uma panela quente decente. Eu não seria capaz de fazer o tipo que eu estava acostumada, mas agora eu tinha caldo de osso de pássaro. Como eu não tenho molho ponzu, eu peguei pomes, as frutas amarelas parecidas com páprica, pimentões, que tinham gosto de tomate, e as fervi com ervas para dar o sabor na panela quente. Nesta sopa de pomos eu usaria as pontas das asas do pássaro, que eram muito ossudas para comer normalmente, e algum vegetal da estação que eu não sabia o nome. O fato de que quase tudo tem um gosto bom quando cozido junto é o motivo pelo qual eu respeito tanto as panelas quentes. Ah, acho que está quase pronto, mãe. Você pode me ajudar? Coloquei uma peneira em cima da segunda maior panela e chamei a mamãe. O que você quer que eu faça? Eu quero que você despeje a sopa desta panela. Isso vai nos livrar das coisas que estão dentro e que não queremos. Então não vamos comer tudo isso, disse a mamãe, parecendo aliviada por algum motivo enquanto coava a sopa de osso de pássaro. Limpei a panela maior e fiz com que ela colocasse a sopa coada nela. Nós usamos a segunda maior panela, então seria uma dor colocar o caldo da sopa nela. Meu plano era usar a segunda maior panela para a sopa de pomo, afinal. Coloquei os cogumelos secos na sopa preparada e comecei a trabalhar começando a sopa de pomo. Enquanto as pontas das asas ferviam, soltei a carne comestível dos ossos e adicionei tudo à panela. Os ossos eram afiados, então tive que pegar a carne pouco a pouco, tomando cuidado para não jogar os ossos. O frango assado da mamãe estava começando a cheirar bem. Então, considerando as limitações de tempo, comecei a colocar legumes na minha sopa também. Maine, o que você pensa que está fazendo? Colocando vegetais? Você não sabe que tem que cozinhá-los primeiro? Isso parecia ser normal aqui, mas se você ferver os legumes em outra panela e drenar a água antes de usá-los, eles terão metade do sabor, muito dos nutrientes também vão embora. Eu não tinha queixas da comida da minha mãe, mas não queria que ela restringisse minha própria comida com suas regras. Isso é bom para o que estou fazendo. Mas você só vai arruinar sua boa refeição. Ficará tudo bem.
A sopa de pome estava pronta assim que tirei a espuma. Um teste rápido de sabor confirmou que estava muito bom. Você não precisa cozinhar os vegetais antes de usá-los. Estou em casa. Ah, acho que era o nosso lugar, hein? Oi, Tully, o que você quer dizer? Senti o cheiro de algo bom na estrada e fiquei com fome enquanto caminhava. Todos começaram a procurar de onde vinha o cheiro. Eu não pensei que viria de casa. Era como ficar com vontade de macarrão após passar por uma barraca de lamen. O caldo de osso de pássaro tinha um cheiro bem forte, afinal. Estou em casa, agora eu sei de onde aquele cheiro estava vindo. Papai, que tinha pego o turno da manhã, chegou em casa mais ou menos na mesma hora. O cheiro do caldo de osso de pássaro aparentemente viajou muito longe. Papai sentou-se à mesa com emoção no rosto. Nossa família havia se reunido bem na hora do jantar. Al nos deu um pássaro para hoje. Ele disse que era obrigado pela carne que você deu a ele mais cedo. Gunther, eu fiz isso com Mine. Você está dizendo que Mine fez essas coisas que eu não reconheço? Correto. O assado da mamãe foi colocado no centro da mesa, e ao lado dele estava a salada com carne por cima. Os órgãos salgados foram colocados ao lado do papai como petiscos, e a panela de sopa pome estava nas tigelas de todos. A panela de sopa quente agora parecia uma sopa normal. O que é isso? Tem um cheiro muito bom. Posso comer um pouco? É sopa de pome. Eu trabalhei duro para obter um caldo para a sopa com os ossos de pássaro, então deve ser muito bom. Experimente um pouco. Tully, com o rosto perto da sopa de pome, deu um sorriso brilhante e pegou sua colher. Uau, é tão bom! Como? Isso é incrível! Meu Deus, Fiquei surpresa ao vê-la fervendo ossos de pássaro e colocando legumes depois de lavá-los. Mas isso realmente tem um gosto delicioso, disse mamãe com sinceridade depois de dar uma mordida. Dada a experiência que ela tinha com a culinária deste mundo, ela deve ter ficado preocupada apesar do cheiro bom. Incrível, Mine, você tem talento para cozinhar. Papai, muito feliz, empurrou a comida em seu prato a uma velocidade imensa. Eu tentei comer um pouco da sopa de pome. O caldo de osso de pássaro tinha um sabor muito bom e os legumes melhoraram muito. Tinha um gosto bom, realmente tinha, mas não era comida japonesa. No dia seguinte, terminei de pegar lenha na floresta e fui para casa o mais rápido possível. Crianças pequenas tinham que ficar juntas em um grupo apertado o tempo todo, mas crianças como Tully, que haviam passado por seu batismo, podiam deixar o grupo e fazer o que quisessem, com algum aviso prévio. Assim, fui para casa cedo com Tully. Eu queria usar o resto da carne de pássaro hoje, então Tully e eu dividimos as tarefas de cozinhar. O segundo passo do meu plano de comida do tipo japonês era tentar cozinhar a carne no vapor. Achei que qualquer bebida alcoólica funcionaria, não apenas o sake japonês. Então eu estou supondo que você já sabe o que quer fazer, Mine? Estou planejando cozinhar a carne com álcool e fazer um nhoque com uma salada. O que você acha? Eu realmente não sei do que você está falando, mas tudo bem, eu vou deixar com você. Primeiro veio o nhoque, cozinhei batatas, esmaguei-as e misturei um pouco de sal e farinha multigrãos. Os plebeus não podiam se dar ao luxo de usar farinha de trigo casualmente, então ficamos com farinha multigrãos. Era feito principalmente de centeio, cevada e aveia, quando a massa estava com a consistência do lóbulo da orelha. Eu a estiquei em palitos redondos e os cortei em pedaços de 1 centímetro de comprimento. Você poderia esticar os pedaços que eu cortei para que eles fiquem assim? Tully assentiu com entusiasmo depois de me ver lutando um pouco para esticar a massa, enquanto eu esfregava os sulcos com as costas de um cargo e meu polegar. Os sulcos permitiriam que o molho pegasse e ficasse em cima do nhoque com mais facilidade. Tully estendeu os pedaços de massa que eu cortei um a um. Ela era mais forte do que eu, então ela os preparou mais rápido e com mais cuidado do que eu poderia ter feito. Você é melhor do que eu nisso, Tully. Você acha? Mine, não me olhe. Continue cortando, vou escorrer. Fiz Tully ferver um pouco de água e começar a cozinhar o nhoque. Uma vez que começou a borbulhar e o nhoque flutuou até o topo, eles estavam prontos. Eu adicionei mais pomes à sopa que sobrou de ontem e fervi em molho pomes. Eu estaria misturando o nhoque antes de comermos, então isso era tudo que eu podia fazer por agora. Acho que é o suficiente por enquanto, podemos terminar as saladas muito rápido, então. Mamãe está voltando para casa em breve,
então acho que fazer a salada agora seria inteligente. Tu Li começou a trabalhar fazendo a salada e mamãe voltou para casa em pouco tempo. Assim que a vi, pedi que pegasse a carne do peito que preparei ontem para começar a cozinhar com a bebida. Apesar de ter sido armazenada dentro de uma sala fria em pedra, não era mais inverno e me senti compelida a cheirar e testar a carne. Ok, não está apodrecendo, tudo certo. Mine, esta é a frigideira que você quer? Ué, obrigado Tu Li, eu salguei e esfreguei álcool nele ontem. Então deve estar pronto em breve. Não ter nenhuma pimenta era ruim, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Cozinhar a carne com saquê seria simples. Dourei o lado da pele da carne de peito temperada antes de virá-la, adicionando mais álcool e cobrindo a frigideira. Desde que tive a oportunidade, quis acrescentar os cogumelos que havia colhido na floresta. Limpei os cogumelos e me preparei para cortá-los, quando Tu Li, de repente, gritou comigo, com os olhos arregalados. Não, Mine. Esses cogumelos vão dançar se você não queimá-los primeiro. Tu Li imediatamente espetou os cogumelos com uma vara de pedra, e depois de salgá-los, esquentou-os no fogo da lareira. Cogumelos? Dança? Ela quer dizer como as algas marinhas podem se mexer com o calor? Eu realmente não entendo. Inclinei a cabeça, confusa, e Tu Li me ofereceu os cogumelos agora ligeiramente queimados. Agora eles estão bons. Obrigado, eu fiquei realmente desconcertada, mas se isso fosse tudo o que fosse para torná-los comestíveis, tudo bem, os cogumelos provavelmente eram apenas mais um membro do grupo de vegetais bizarros. Eu precisava ter cuidado antes de julgar as coisas pela aparência. Tomando cuidado para não me queimar com os cogumelos queimados, comecei a cortar. Mãe, qual álcool seria melhor para cozinhar? Só um pouco não vai deixar o gosto muito melhor, então eu quero cerca de meia xícara. Boa pergunta, isso é o que você quer. Mamãe encheu cerca de meio copo de álcool, que eu peguei e despejei na panela me apoiando em algo e me esticando o máximo que pude. Coloquei a tampa de volta na panela, e uma vez que o chiado ficou alto o suficiente, tirei do fogo e deixei descansar. Agora só tínhamos que esperar que o calor remanescente fizesse seu trabalho. Você já está tirando do fogo? Já está quente o suficiente para cozinhar sozinho. Se você cozinhar demais a carne do peito, ela ficará seca e difícil de comer. Aqueci o molho de nhoque e pomo feito da sopa que sobrou, misturando-os enquanto fazia isso, enquanto Tu Li terminava de fazer a salada. Assim como da última vez, a salada foi coberta com carne. Parecia que todo mundo realmente adorou ontem. O jantar de hoje está parecendo muito chique novamente, hein? 2 dias seguidos. Nós realmente temos que agradecer ao Senhor, Al. Considerando nossa situação financeira, era bem raro termos tanta comida na mesa. Aquele pássaro realmente ajudou. Estou em casa, as coisas estão cheirando bem novamente. Papai chegou em casa com um sorriso largo. Ele estava ansioso pelo jantar desde ontem. Ele estufou o peito e nos contou como ele se gabou de nossa comida no trabalho. Tive a sensação que, na realidade, ele havia incomodado a todos por ser extremamente orgulhoso e não fechar a boca sobre isso. Se fosse o caso, eu me sentiria meio estranha indo ao portão. Hora de comer. Uau, incrível! Isso tem um gosto tão bom, Mine. Os olhos de Tu Li se abriam de alegria depois que ela mordeu a carne de pássaro fatiada e cozida no vapor. Mamãe também sorriu depois de dar uma mordida. É uma refeição simples, mas a carne do peito é macia e gostosa. Os cogumelos também adicionam muito. Isso realmente tem um sabor delicioso. Foi por causa do bom álcool, eu me pergunto? Pode ser, a doçura do álcool com mel está realmente penetrando na carne. No momento em que eu disse isso, papai empalideceu, levantou-se da cadeira e correu para a prateleira com sua garrafa de bebida. Ele abaixou a cabeça quase chorando ao ver que o já pequeno frasco estava agora meio vazio. Meu esconderijo secreto. Desculpe, mas papai, quando eu pedi um pouco, mamãe me deu. E agora seria um desperdício se todos não aproveitassem. Pela primeira vez, eu realmente consegui ler as entrelinhas. O álcool com mel deixou a comida com um sabor ótimo, mas era doce de uma maneira que o saquê japonês não era. Então a refeição não tinha gosto de comida japonesa, era algo totalmente diferente. Sinto falta de comida japonesa. Ser informada que a comida aqui supostamente dançava e era perigosa me surpreendeu muito, mas no final,
consegui cozinhar receitas semelhantes às que fiz no Japão. Nos dias seguintes, fiz gratinado de batata, quiche de massa de pão multigrãos endurecido e assim por diante. Minha família adorou tudo, mas eu pessoalmente não estava satisfeita com nada disso. Faltava-me o tempero e os temperos para fazer uma comida ocidental adequada, então tudo acabou com o mesmo sabor. Pelo menos me dê pimentão. E eu ficaria muito feliz se você me der um pouco de cão rim pó. Minha luta para melhorar minha dieta estava longe de terminar.